já antes definidas permanecem. Teremos 2 horas e meia para as defesas fazerem as suas sustentações, dividindo o tempo de forma igualitária. Nós devemos pausar o tempo na hora que vocês forem fazer as trocas das bancadas. Eu só peço que tenham bastante cuidado, porque seria contínuo. Então, vocês se escalarem na hora do tempo, depois vocês têm o tempo líquido. Tá? Surgiu agora aqui nos autos a informação da revogação do subestabelecimento pela ciência de acusação. A doutora Luciana revogou o subestabelecimento que tinha sido concedido para a doutora Rebeca. Isso foi feito agora, meio-dia e 52. Eu estou consignando em ato, então, a revogação do subestabelecimento. A manutenção da ciência de acusação, a partir de agora, para a doutora Luciana, e foram reservados os atos processuais da praticados. Isso, doutor Lucas, está pronto? Já os propostos? Tudo certo. Então, pode começar o tempo. Estamos começando o tempo agora, 13 horas e 43. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, Alexandre Passos Vieira, é uma satisfação estar pela primeira vez fazendo um júri presidido pela sua pessoa. E essa satisfação, ela vem por conta da condução que o senhor teve assumindo este processo. Processo grande, complexo, tumultuado, que com muito esmero, com muito esforço, o senhor conseguiu lapidá-lo e colocá-lo para ser julgado no dia de hoje. Temos que valorizar, temos que agradecer a todo esse empenho e parabenizá-lo, porque além de estar fazendo todo o esforço possível para acontecer no plenário, em meio momento, tanto para a acusação como para a defesa, deixou de resguardar todos os direitos e deveres aqui necessários para o cumprimento da plenitude de defesa e de acusação. Então fica aqui a saudação, os parabéns, e que possamos ter outros, vários momentos juntos, e que eu possa, nas próximas vezes, também elogiar ainda mais. Mas neste momento agradecemos e parabenizamos por todo o esforço. Ministro do Ministério Público, doutor Fabrício Alegrete, doutora Aline. Quando se tem uma acusação justa, uma acusação bem feita, dá gosto de trabalhar. Quando a gente vem para um processo que a gente sabe que de um lado eles vão ser leais, verdadeiros, combativos, a gente vem com a certeza e a tranquilidade que a gente vai ter a possibilidade de também ser leal, franco e combativo, e que vai ser produzido a prova para os jurados de uma forma justa, de uma forma dentro da regra do jogo. Então, quando a gente tem uma figura, neste caso do Ministério Público, exemplificado na pessoa do Fabrício e da Aline, nos traz uma garantia de que a justiça hoje será feita. Então, quando a gente tem um órgão tão competente, uma organização tão competente, isso a gente sabe que o Estado está sendo muito bem representado. É o Estado hoje, como um órgão, neste caso acusador, mas como um órgão fiscal da lei, um órgão que vai vir aqui também para trazer os interesses e os direitos daqueles que não podem estar aqui, que são as vítimas, e das seus familiares, fazendo da melhor forma possível. Então fica a saudação e o reconhecimento do excelente trabalho feito por ambos. Como o doutor já mencionou anteriormente, nós já nos conhecemos há muito tempo, então eu tenho a tranquilidade de vir aqui e dizer para vocês que sim, nós temos uma defesa efetiva, porque a acusação também é efetiva. Ficam os meus cumprimentos. Para as bancadas da advocacia, tanto assistência de acusação como de defesa, eu tomo a liberdade de ler um trecho de um texto do chamado A República Socorrer, escrito por Amadeu
de Almeida Weiman e Ezequiel Vettoretti, dois expoentes da advocacia criminal do nosso Brasil, digamos, não só Rio Grande do Sul, onde eles dizem que o advogado não é procurado apenas pela questão técnica, pois muito além disso, o cliente procura um amigo, uma pessoa capaz de aconselhá-lo, que fale por ele, já que não possui voz no processo. Enfim, acima da especialidade do causídico, há outra especialidade: ser um bom amigo. Assim, alcançando a essência da advocacia, o advogado passa a entender sua função transformadora. Nas palavras de Calamandrei, não era um herói, nem um santo, era simplesmente advogado. Vocês foram escolhidos pelas familiares das vítimas, pelos réus, para estarem aqui hoje. E este nobre advogado, que veio sendo o último a entrar no processo, porque eu fui nomeado dativo durante o transcorrer do processo, venho numa tranquilidade também para fazer meu serviço, porque eu tenho excelentes pessoas ao redor, tanto na assistência da acusação como na defesa. E eu tenho, como vocês puderam ver ontem, a tranquilidade de que são pessoas combativas, são pessoas dedicadas, são pessoas que estarão fazendo sim o melhor pelo seu cliente, o melhor para representar a advocacia e o melhor para representar aquilo que eles entenderam como a verdade do processo. Então fica a saudação desse advogado para todos vocês. Eu tenho por uma forma de atuação que eu não saúdo os réus, porque eu não consigo saudar, eu não consigo trazer um sentimento para quem está sendo acusado no processo de homicídio. Eu os cumprimento. Eu te agradeço por você aceitar que eu faça a sua defesa, por você aceitar eu estar hoje falando por ti nesse processo. E tenha aqui como retratado no texto que eu li, um amigo, a pessoa que vai sim hoje falar por ti. Eu vou hoje fazer o máximo possível para exercer o teu direito, para mostrar para essas pessoas aquilo que você fez naquele dia 14 de junho de 2020. Eu agradeço a todos vocês por aceitarem e concordarem comigo estar aqui hoje. Serventuários, assessores, estagiários, hoje, muitos de nós não estaríamos aqui hoje se não fosse pela presença de vocês. Vocês fazem a máquina girar, vocês fazem acontecer. São as pessoas ocultas, como foi dito no doutor antes, seriam as sombras, no caso. Hoje vocês são as sombras, não estão à frente, mas fazem tudo acontecer, fazem tudo girar. Fique aqui a saudação, toda a dedicação, todo o empenho de vocês para fazer as atividades. Policial penal, policial civil, brigada militar, polícia judiciária, que estão nos trazendo segurança. Eles também nos possibilitam, incansavelmente, pois eles chegam antes de nós, saem depois de nós, fazem todo um acompanhamento, um aparato. Tivemos uma situação de uma possível ameaça que nos possibilita tranquilidade para estar aqui falando com vocês por causa dessas pessoas. Os réus hoje estão íntegros, estão bem, foram conduzidos, estão aqui por conta dessas pessoas que fazem a nossa segurança. E nós temos sim que valorizar o trabalho dessas pessoas, Polícia Civil que investiga, que prende, que faz todo o trabalho. Com certeza eles deveriam ter mais condições. A gente sabe o quanto é dificultoso para um policial, o quanto eles têm que ter amor à camisa para poder fazer o seu trabalho diariamente. Sair das suas casas, deixar a sua família para tentar proteger a vida dos outros. Então fica aqui minha saudação.
E eu digo sempre por último, mas como numa corrida, a última pessoa é o primeiro colocado. Nos protocolos de cerimônias, geralmente se cumprimenta a principal pessoa do evento. Nós abrimos cumprimentando o presidente da sessão. Mas a principal pessoa de hoje são vocês. A principal pessoa aqui, quem é o responsável por estar aqui e fazer o julgamento deste caso, como vocês foram juramentados a fazer antes, são vocês. Mas eu não quero que vocês tenham o peso, a carga nas costas, dizendo: olha só, eu represento a sociedade, eu tenho que dar uma resposta, o que eles vão falar para mim amanhã, o que eu vou dizer para eles amanhã daquilo que eu decidi. É por isso que vocês não fundamentam a decisão de vocês, é por isso que vocês não explanam a vontade de vocês, é por isso que o julgamento, o voto, ele não é aberto a todos, somente a maioria, justamente para que vocês não tenham a preocupação de que alguém saiba o que vocês decidiram na íntima convicção de vocês. Então eu quero que vocês sejam tranquilos, que vocês, como se fosse um paraquedas, que ele funciona muito melhor aberto, que a mente de vocês esteja aberta, mas não abertas para receber qualquer coisa, mas para que vocês também ouçam o que a defesa tem para dizer, que vocês também atentem àquilo que nós vamos trazer para o processo. Então, eu parabenizo vocês por aceitarem, por concordarem em estar como jurado. É uma carga muito grande, sair de casa, deixar a família, ou 2 dias, como nesse caso complexo, não sabem de nada, vão vir aqui com uma enxurrada de documentos e ainda tem que decidir o futuro de 3 pessoas. No caso de hoje, que poderia ter sido 5 pessoas se não fosse cindido. Pedimos tranquilidade, serenidade e que vocês julguem dentro daquilo que vocês sabem, do conhecimento de vocês, das vivências de vocês. E quando a gente diz que a gente vai julgar esta causa, a gente vai julgar isso. A gente vai julgar hoje a acusação envolvendo Alcinei, Lucas, Claudinei, como possíveis executores de Ana Paula e Neuza Rapkevich. São pessoas conhecidas na cidade e que teve uma repercussão. São uma família que ninguém nega que eram pessoas boas, trabalhadoras, que todos amavam e que foi abruptamente ceifada a vida sem uma motivação correta, sem uma explicação. E com essa informação de que alguém morreu de uma forma repentina, sem uma motivação, é que se inicia o processo com a informação para a Polícia Civil. A polícia recebe uma informação e ela começa a procurar elementos. Ela começa a procurar como que aconteceu. Então nós temos uma morte ocorrida no interior da cidade, num lugar ermo, não tem câmeras, que é muito difícil ter pessoas que viram, passaram, presenciaram. E nós temos que trabalhar com esses elementos. Nós vamos tentar chegar o mais próximo possível do que aconteceu. Nós temos uma verdade real. A verdade real é o que realmente aconteceu. É o que as vítimas e as pessoas que estavam naquele momento presenciaram, viram e realmente aconteceu. Essa é a verdade real. E nós não conseguimos chegar na verdade real. Nós não temos como trazer tudo para vocês. Mas a busca é pelo máximo possível, para que se tenha o máximo da verdade no processo, para a gente apurar a ação de cada um. Então a gente vem ouvindo testemunhas, buscando provas, elementos,
Quem que são as pessoas envolvidas? Olha, quem entrou em contato conosco foi a Sabrina, junto com o Wagner, com o Rafael e o Ednei, posteriormente, que vieram lá, e eles contam como é que foram os fatos. Eles vão ouvir, através das informações, eles vão começar a apurar. Bom, nós temos uma suspeita. A suspeita pode ser o ex-marido dela, que teve um conflito anterior, que nós não aceitamos e a gente quer que seja investigado. Vamos chamar a pessoa. Venha, Vanderlei, venha conversar aqui. Vamos chamar os pais, vamos chamar as outras pessoas, e assim nós vamos envolvendo. Tá, ele falou uma coisa, ficou duvidosa. A palavra dele não está tão íntegra, não está redondinha, não está fechando. Vamos investigar melhor. Cara, posso ficar com o teu telefone? Posso fazer uma análise no que tu está me passando aqui? Não? Beleza? Vamos ouvir essas outras pessoas que tu disse que estava junto, para ver se elas confirmam essa tua versão. Pode ser? Tudo certo. Essas pessoas não confirmam essa informação. A análise do telefone não bate com aquilo que ele disse. As herbes buscadas trazem um caminho diferente daquele que ele relata. Esse primeiro suspeito que foi trazido pela família começa a ganhar força. Nessas informações, vamos olhar perto do horário dos fatos. O que tem de ligações, mensagens, para quem foi, e vamos começar a procurar. Vamos começar a ir atrás, vamos fazer a investigação. Fizemos a investigação, olhamos, tem uma ligação de um número diferente. E essa ligação desse número diferente dá no pai do Lucas. Nós chegamos até o Lucas. Vamos chamar o Lucas para conversar. O Lucas veio e presta o depoimento dele na delegacia. Através do depoimento dele na delegacia, vamos ver o que tem de elementos dele que a gente consegue comprovar. Olha o que ele disse aqui, as localizações, as informações, os dados aqui estão fechando. Realmente, o Vanderlei foi na casa do Alcinei, onde estava o Claudinei, buscou o Claudinei e eles foram buscar uma outra pessoa. Fizemos as herbes, pegamos as praças de pedágio, as fotos, as imagens comprovam. Estão lá as pessoas. Isso aqui são questões técnicas que estão comprovadas no processo, que vão além do que ele mesmo falou, mas comprovam. O que ele disse é comprovado. Vamos pegar as escutas telefônicas, vamos ver onde é que mais tem pessoas, o que mais aparece, quem mais tem nesse envolvimento. Vamos atrás do Claudinei. Vamos ver o que é, já que ele disse do Claudinei. Vamos verificar. Olha só, tem elementos, vamos trazer o cara para cá. Do Claudinei veio a informação de que ele não teria coragem para fazer o crime apontado como sendo um dos executores, que ele vai atrás de uma pessoa, que essa pessoa sim teria coragem para matar. Nesse depoimento do Lucas, ele diz que ele e o Alcinei ficaram em casa, eles não saíram de lá, eles não estavam lá, não foram ao local do crime. Esta informação, vamos buscar o telefone do Alcinei, vamos verificar as herbes, vamos fazer o mesmo trabalho que a gente fez com os outros. O que deu? Não deu contato com o Vanderlei, não deu ligação com o Lucas. Extra, além das informações que eles tinham, que eles ligavam para usar drogas, não tem ligação para Ismael, não tem ligação para outras pessoas. Tem contato, obviamente, com o Claudinei, que é irmão, e do Lucas, que estavam na casa, que usam drogas. E aí? Vamos continuar fazendo investigações. Achamos um rapaz, Rafael Rodrigues da Silva, que identificou um carro. Ele estava saindo da Santa Clara, ele é parente do Rafael, do pessoal da família, e disse que era um carro sedã cinza ou prata. Nós temos que investigar essas informações. Mas eu achei elementos que demonstram que o Vanderlei foi no caso do Alcinei para buscar o Claudinei e que o Lucas estava lá. Então nós temos que verificar essa condição. Sabemos que o Alcinei é um usuário de drogas e traficante, que já tem investigação desde abril, onde nós fizemos uma análise
tiramos uma foto da casa dele, que é perto daqui. São 3 ou 4 quadras daqui. E lá tem um carro, um Vectra azul. Nós não temos um carro cinza ou prata. Esta pessoa, segundo informações do Lucas, teria recebido na sua casa Claudinei, Lucas, em princípio Ismael. O Vanderlei teria ido lá para conversar com eles, para entregar dinheiro para eles usarem droga e também para organizar depois o retorno e as rotas de fuga. Então ele teria entregue a hospedagem para essas pessoas cometerem o crime. E aí nós somos, tá bom. Este carro participa do crime? Este carro, olha, esse carro sai em alguns horários. Este carro sai às 4:30 da tarde. Este carro sai às 19 horas. E ele faz uma rota que a gente não tem a certeza, a gente não tem a confirmação de que ele sai por aquele local, faz o caminho e volta, e eles seriam os autores do crime. Mas a gente tem a palavra de um dos acusados dizendo que eles fizeram isso e que eles utilizaram o carro que seria do Rocinei, mas que ele não estava lá. E aí nós temos uma questão que foi dito que o Lucas mente, que o Lucas mentiu, que nós não podemos acreditar no Rocinei porque ele também mente. Nós não acreditamos no Claudinei porque ele também mente. E por que nós validamos a palavra deles com as outras provas se eles estavam mentindo? Por que a gente vai acreditar que o Vanderlei foi na casa do Alcinei para buscar o Claudinei e vamos fazer a busca das herbes, das informações? Comprovou. Se comprovou, não é mentira. Se comprovou o que ele disse, é verdade. O que é mentira? O que me convém. O que a gente não conseguiu comprovar. Se eu não conseguir, esse ele está mentindo. Mas aqui não, aqui está falando a verdade. Quem consegue definir o que é verdade ou mentira? Em que momento que a gente vai dizer que isso é verdade ou isso é mentira? Por ausência de provas? É uma presunção. O Alcinei estava mentindo porque ele disse que o carro era da mulher dele, não era dele. Ontem ele estava aqui e ele disse: o que você fez com o carro, Alcinei? Não, eu tomei umas multas com este carro e aí, como eu não conseguiria pagar, eu devolvi o carro para minha comadre, que ela tinha comprado na revenda e ela ficou de assumir as multas e pagar o restante. Foi isso? Sim. A doutora Rebeca veio aqui e disse assim: não, olha aqui, ele mentiu para vocês, ele estava com o carro, ele dirigiu o carro. Quando que ele mentiu? Se ele assumiu aqui na frente de vocês que ele dirigiu o carro sem carteira e ele tomou uma multa. Bom, ela comprovou a verdade dele. Eu não precisei fazer esse serviço. Mas ele estava mentindo. A doutora veio e disse: mas ele estava mentindo para vocês, porque ele disse que o irmão morava com ele. O irmão da Mara, Edson Fabres, não o Claudinei. Ele disse que o Claudinei morava em Palhoça, ele vinha 2 a 3 vezes por ano me ver. Eu fui visitar ele também e ele vinha me ver. E naquele período ele veio. E quando ele veio para cá, ele fica na minha casa. Onde é que ele está mentindo? Para onde é que o Claudinei foi? Ele foi para alguma outra casa, algum outro local? Não! Ele estava na casa do irmão. Onde é que está a mentira?
O senhor tinha um carro azul, né? Sim, eu tinha um carro azul. Beleza. Tu emprestava esse carro para as pessoas? Tu tinha conhecimento desse carro? Não. O carro era utilizado por várias pessoas. Tá, mas e aí? Como é que foi essa questão? O Lucas vem, no depoimento dele, e diz: eles estavam com medo de contar para ninguém para não ficar bravo, porque a Mara não queria que eles usassem o carro e fizessem bobagem. Por quê? Que essa pessoa, que seria o motorista, que seria um dos executores, que estaria contribuindo com o plano, não precisava, não podia saber que eles iam usar o carro. Se ele está mancomunado com eles para fazer o crime, a única coisa que ele ia saber é o horário que a pessoa ia sair com o carro dele. Ó, pode sair agora, mas volta, porque tal hora nós temos que estar lá em tal lugar. Por que eu vou esconder do cara que está comigo para fazer o crime? Que eu vou usar o carro dele? Para ele não ficar bravo. Não, eu não quero que você suje o meu carro, ou que você fique, porque senão eu não vou poder fazer o crime. Será esse? Alguém que disse que estava podre de droga, que estava fazendo festa, que estava dormindo quando pegaram o carro, que saiu de lá e não sabe quem é. Mas ele está mentindo. E hoje é um dia muito emblemático para nós falar de mentira, pois hoje é o dia da mentira. E nós temos a informação de que teríamos um carro prata ou cinza, que teria sido utilizado para cometimento desse crime, porque a testemunha confirma, dizendo que o carro era prata ou cinza, um sedã. E qual é que foi o horário dos fatos? Entre 19h10 às 19h20. O delegado disse que não teria como precisar, porque tem alguns relógios que dizem que era 19h20, poderia ser 19h20, outros relógios marcariam 19h30, algumas câmeras botariam que seria 19h40, porque nós não temos um horário padronizado, então a gente tem uma dúvida sobre o horário. Os policiais, pela análise do tempo, das informações, eles teriam que o crime aconteceu entre 7h18 e 7h20. Aqui nós temos uma imagem, né, da Rua Tiradentes, que daria acesso a São Domingos. Nessa imagem nós temos um carro sedã prata passando pelo local. Mas este vídeo não está nos relatórios. Esse vídeo não foi apurado quem eram essas pessoas. Que tem um sedã prata que poderia ter sido usado no crime. E olha aqui, um segundo sedã prata passando rápido, vindo do local do crime, saindo perto do cais lá do bairro Jardim. Está saindo, olha aqui um carro prata, sedã, de noite, no horário que bate com o horário dos fatos. Foi investigada essa informação? Veio para os autos dizendo: procuramos esse carro, identificamos a pessoa, conversamos com ela e foi descartado? Porque com o João, no início, foi perguntado, foi investigado, foram até ele e viram que ele estava na Bahia. Mas com carros que teriam suspeita, não foi utilizado. Mais uma vez, excelências, é um carro cinza ou prata informado por uma terceira pessoa que não tem envolvimento com ninguém. Não é os réus mentirosos, não é pessoa da família, é uma testemunha que foi na polícia e veio em juízo e confirmou no seu depoimento dizendo que era um carro cinza. Aqui, 19h21, seria minutos após a hora dos fatos, no ponto
do supermercado. Temos um carro cinza, sedã, passando no mesmo horário. E olha só, cadê a informação, a comprovação? Foi analisado? Foi trazido para vocês que essa pessoa não tem participação? E este aqui é o carro do Alcinei. É verde, chumbo, cinza e azul marinho. Às 4:30 da tarde ele passa naquele mesmo local. 4:30 da tarde. Pessoas com os vidros abertos, roupa colorida. Eles fizeram isso. Tranquilos, passaram o quebra-mola e continuaram. Ah, mas eles foram lá para reconhecimento do local, mas foram sozinhos. Porque se eles não sabem onde é que é o lugar, se eles não tiveram a informação de que, como é que ia até lá, onde é que ficava tal local, eles tinham que estar pelo menos com o Vanderlei, ou alguém junto com eles. Mas tem uma informação. Eles estavam num carro, 4 horas da tarde, naquela rota. Essa mesma rota, porque se a gente sair daqui e for para lá, eu vou passar por lá e vou entrar para a direita para ir no Hotel Galvão, que é o hotel que nós estávamos. Será que eu estava cometendo crime também? Porque eu passei pelo mesmo local? Esta mesma casa, que ele não nega, ele morava lá, era o ponto de drogas, ele reconhece para vocês. Ele foi preso com drogas nesse local. Ele confessa isso para vocês. E para isso ele estava mentindo? Porque quando ele confessa e tem elementos e prova que foi pego droga na casa dele, confirma aquilo que ele disse. Ah, mas se não confirma é mentira. Porque a presunção sempre é de culpabilidade. A presunção não é de inocência. Esse é o pensamento errado que o nosso sistema tem visto. Primeiro a regra deveria ser: presume-se a inocência, você é inocente até que se prove o contrário. Hoje você é culpado, mas se eu não conseguir elementos de prova, como a Úrsula foi despronunciada, eu tiro você do processo. Mas eu não digo que você não tem participação, eu só vou dizer que não trouxemos elementos hábeis para deixar ela como responsável desse processo. Então tu não tira dúvida dela ainda, tu bota sempre como culpado. E se tu não tem prova, é mentiroso. Se tu não tem elementos para botar no processo, tu é mentiroso. Tua palavra não vale. Se tu não traz um álibi, tua palavra não vale. Se tu não traz uma outra contraprova, tua palavra não vale. Se tu não faz nada, a palavra não vale. Mas se o policial diz, a palavra vale. Se uma outra testemunha, que pode ter vinculação com as vítimas e que queria o mal dessa pessoa, a palavra vale. Porque se vem alguém aqui e diz qualquer coisa, a palavra vale. Mas a do réu, porque ele sem réu, porque eu acho que ele fez, eu não tenho prova, mas eu tenho um pressentimento que ele fez, tudo o que eu disser, ele vai ser usado para condenar. Tudo. Inclusive o cara ter um carro cinza sendo apontado, tu está com um carro azul, mas é mentira. Quem disse? Onde está a prova que o Alcinei participou do planejamento? Ah, mas ele era um morador da cidade, ele conhecia todo o ambiente, ele conhecia todas as ruas, todos os locais. Quem disse? Onde está essa prova? Quais são os elementos que levam a crer que ele conhecia isso? Porque ele fazia tráfico de drogas? Ele pode conhecer os bairros, as periferias. Mas por que ele iria para o interior? Por que ele iria entregar droga lá?
algum familiar era usuário de droga? Se era um lugar ermo, se eram pessoas boas que nunca tinham envolvimento com nada, o que ele iria fazer para aquele lado? Ele poderia ir em qualquer outro lugar. E o senhor fazia o que aqui? Não, eu trabalhava com calçamento em outras cidades. Na pandemia eu fiquei aqui, me envolvi com pessoas ruins, porque o irmão e a ex-mulher, eles respondem por tráfico. E por que essas pessoas não vieram para o processo? Por que essas pessoas não são acusadas que nem eles? Porque eles também estavam na casa, eles também moravam lá, eles também prestavam apoio material. O carro era utilizado por eles também. Por que eles não estão? Não, vai estar somente o Alcinei. Por quê? Quem que decidiu isso? Quem que analisou as provas e disse, o Alcinei? Porque ele tem um histórico com o carro? Porque ele tem uma investigação de tráfico? Mas os outros também têm. Mas é melhor nós diminuir o grupo. Vamos ficar mais enxuto. Vamos botar aqui 4 pessoas, 20 mil reais seria 5 mil cada um. Facilita a conta, facilita a organização. Nós estamos em pandemia, nós somos em poucos policiais, a gente não consegue dar conta de investigar tudo da forma que todo mundo gostaria que fosse investigado. Então nós temos que fazer uma análise, nós temos que entregar uma resposta para o judiciário. Essas famílias aqui fora precisam de uma resposta. Nós temos que dar uma resposta. É um crime de repercussão que a polícia tem que vir aqui e trazer alguém. Nós temos que dar ser palpável, nós temos que dar um elemento para alguém. Então como que a gente faz? Botamos Alcinei e Claudinei que são irmãos, o Lucas que é amigo, uma outra pessoa que vem de fora. A gente traz esses elementos que a gente tem, que estão comprovados, e a gente diz que foi assim. E azar da dúvida, e azar da presunção de inocência. Eu encerrei meu caso, eu entreguei para a polícia esse caso. Mas eles são muito bons. Essas pessoas são organizados. Eles apagavam as conversas no WhatsApp. Eles não tinham a conexão, a gente não conseguia rastrear as conversas dele, a gente não tinha como fazer essa análise, porque eles são inteligentes. Mas a ligação às 19h28 no celular ficou. Esses inteligentes que saem com o carro dando a volta justamente onde tem câmera. Se eu sou inteligente e eu vou cometer um crime, a primeira coisa que eu vou fazer é onde eu posso desviar e não ter prova contra mim. Se eu sou inteligente, eu vou com o meu carro até uma outra cidade, passando por pedágios, para ter comprovado os tickets, o horário, a foto minha e do meu carro, para buscar alguém para matar pessoas que eu não gosto. Quão inteligente é essa pessoa? Não, mas ele é inteligente para pagar em dinheiro, para não ter rastreabilidade, porque daí as pessoas não vão saber, as informações não vai aparecer. Quem tem 20 mil reais guardado dentro de casa para pagar qualquer coisa? Vamos guardar o dinheiro e vamos usar. Cara, qual é o trabalho que ele estava fazendo? De quem que era? Quem que teria condições de pagar para ele esse valor? Ah, mas é uma família violenta, é uma família ruim, eles teriam essa possibilidade, ok? Vamos pegar os extratos bancários para ver como é que é a movimentação, para ver se eles têm dinheiro e se eles tivessem a possibilidade de guardar 20 mil ou mais em casa. Vamos mostrar a condição financeira dessas pessoas.
Vamos verificar se esses três receberam 5 mil reais cada um, ou 10 mil do outro, e 2.500, 3 mil de cada um, e vamos ver se eles compraram coisas, se eles fizeram alguma negociação, se eles fizeram alguma... É para isso a quebra de sigilo bancário. Se eles depositaram esse dinheiro 3, 4, 5 dias depois, foi verificada essa informação, para saber se eles tiveram ganho econômico. Se eu tenho um crime para ser feito, eu vou receber por esse crime, cadê o dinheiro? Cadê essas informações? Ah, não é importante para a investigação? Não é importante para o processo? Não é importante saber? Vem aqui alguém e diz que o cara dava 2 mil reais para eles usarem droga, e depois dá 20 mil reais. Tá, mas tu estava usando droga? Como é que tu ia cometer aquele crime? Foi antes? Foi depois? Como é que veio essa condição? As informações que se tem da presença do Vanderlei foi quando ele buscou o Alcinei e saiu, e no outro dia que ele iria de tarde lá, e eles saíram. Em que momento ele voltou lá de moto? Cadê a comprovação? Se tem uma câmera que mostra a casa! Esta moto não apareceu. Essa informação do dia que foi, porque daí esse momento ele estava mentindo, porque há 30 segundos atrás era verdade. Mas é verdade o que nos convém, é verdade aquilo que para nós, para a elucidação de um crime. E eu sinto muito, eu digo para vocês que eu sinto muito quando eu venho para um processo grave, com uma condição de uma família que é extremamente triste. Quando a doutora Luciana chorou ao fazer as perguntas para Sabrina, é aceitável. Quando eu vim para falar com a Sabrina, que eu me apresentei, a minha voz embargou, porque não tem como não sentir a dor dessas pessoas, elas emalam essa dor, brota. 8 minutos, tá? Sim, estou acompanhando. Está acompanhando, tá? Brota essa dor, e eles querem justiça, eles vieram aqui e falaram que querem justiça, e nós também queremos justiça, e que a justiça seja feita para aquele que fez, e dentro daquilo que ele fez. E aí nós temos uma situação, a denúncia fala que para alcançar o intento comum, os mandantes promoveram a contratação dos executores diretos do crime. Executores diretos e codenunciados. Nós vamos passar posteriormente, não sei quem de vocês é a primeira vez que é jurado. Posteriormente a fala das defesas, vai vir a réplica e tréplica, o Ministério Público fala de novo, a acusação fala de novo, a defesa fala de novo. Ao final nós vamos ter a quesitação, são perguntas, vocês vão responder perguntas de sim ou não. Primeira pergunta que vai vir, vão ser 3 sessões de perguntas, porque são 3 réus, e cada sessão de perguntas vai trabalhar algumas questões. A primeira delas é materialidade. Na data de 14 de junho de 2020, por volta das 19h20, na Estrada Geral Velha, Neuza Rapikvier e Ana Paula foram mortas a disparos de arma de fogo. Esse é o quesito da materialidade. Este crime aconteceu, está comprovada essa informação, ninguém nega isso. O crime aconteceu, está comprovado. Sim, vocês vão receber 2 cédulas, uma de sim e uma de não. Vocês vão dizer, sim, aconteceu o crime. Está ali, tem fotos, laudos, toda a informação. A gente só está aqui por causa disso. Sim, ninguém nega. Segundo quesito, autoria. Nesse quesito a gente já começa a ter um problema.
a pergunta vai ser: nessa data, dia 19, dia 14 de fevereiro, Alcinei foi executor direto dos disparos que vitimaram Ana Paula e Neuza? Porque é assim que está na denúncia: executores diretos. A prova que se tem, as informações que se tem, é de que ele não participou, que ele não foi. A informação que veio trazido pelo Ministério Público na sustentação deles é que Alcinei era um motorista. O motorista não deu o disparo. Ninguém disse que ele disparou. Então ele não é executor direto. Ele é participante. Se vocês aceitarem essa proposta de que ele participou. A nossa informação é de que ele não tem participação. Porque ou vocês validam o que o Lucas disse na delegacia e as outras informações do processo, ou invalidam tudo. E aí vocês vão ter que acreditar na palavra dele. E ele não estava. Então, neste momento, o quesito de autoria é não. Ele não participou deste momento. Mas vocês vão entender que não. Esse cara não pode, nós temos que dar uma resposta para a sociedade. A prova que se tem, as informações que se tem é de que ele não participou. Então, nesse quesito de autoria, deveria-se dizer não. Alcinei não participou. Porque as testemunhas, os fatos demonstram que ele estava em casa. Mas realmente as pessoas ficaram na casa dele, realmente as pessoas utilizaram o carro dele, realmente voltaram para a casa dele, realmente da casa dele foram embora, realmente o Vanderlei foi na casa dele. Então ele tem uma participação. Vocês podem votar sim no quesito de autoria. E nós vamos para o segundo quesito. O terceiro quesito. Ele diz os jurados: absolve o acusado? Sim ou não. Neste momento, inverte a questão. Vocês absolvem? Não. Dizendo não, vocês continuam a condenação das pessoas. Dizendo sim, eu absolvo. Encerra-se a investigação, ele vai ser absolvido. Não. Só uma questão, doutor, em relação à questão da participação de menor importância. Eu trabalharia após Senhor, eu recomendo o senhor sustentar todas as teses de defesa agora, que se eu não for Não, é só para eu saber da aquisição, o senhor vai... Pode lançar, porque depois dos debates eu vou apresentar uma proposta de quesitos. Não, perfeito. Só para ver essa questão, porque da defesa, numa tese subsidiária que a gente chama, que é alternativa, a gente entende que vocês possam, por conta dessa circunstância toda, reconhecer que ele teve uma participação, que ele emprestou a casa, que ele emprestou o carro, mas ele não foi o executor direto. Isso é uma diminuição de pena. Mantém-se a pena, mantém-se uma condenação, mas dentro do que é justo, dentro daquilo que ele fez e que foi demonstrado que participou, que é prestando um auxílio material, com a casa, carro, com drogas para comemorar depois, com roupas para trocar, porque eles estavam com sangue. E vocês podem votar sim. Votando nessa participação de menor importância, tá, mas ele teve ganho econômico com isso? Teve promessa e paga a recompensa para ele? Ninguém diz que ele recebe dinheiro. Ninguém comprova essa informação de que ele recebeu algum real. Ele foi, ele aceitou. Quem que participou, segundo a informação? Participou o Claudinei, que foi buscar a pessoa, que voltou, que estava na casa. Nós pagamos o valor para ele, nós pagamos o valor para outra pessoa, para o Alcinei. Ninguém diz nada. Ninguém comprova isso. Então essa quesitação em relação à qualificadora da paga e promessa-recompensa não serve para ele. Não deve ser reconhecida.
e muito menos da emboscada. Porque se ele estava lá prestando um apoio somente do local e do veículo, ele não estava no local. Se tu não está no local, como é que tu vai fazer uma emboscada para alguém? Como é que você vai aguardar essa pessoa chegar de carro para alguém cometer o disparo? Então a gente pede para vocês o afastamento das qualificadoras. Resumo: pedimos o reconhecimento de que ele não tem participação no crime, que ele não é autor do fato, mas subsidiariamente, caso vocês entendam que ele tenha que ter uma pena, que esses 5 anos que ele está preso não foram em vão, nós vamos dar uma pena dentro daquilo que ele fez. Reconheço a participação de menor importância e afaste as qualificadoras. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a todo o empenho de não dormirem após o almoço, ouvindo e aceitando esta tese. Mais uma vez, que estejam tranquilos, e se for o caso, nós retornamos posteriormente e eu concluo a nossa defesa. Obrigado. Devolvo a palavra.